Tenho umas meias de Ben Jerry's, by the way. Very, very cute. Desculpem, a câmera está muito instável, por isso eu vou tentar não tocar. Não é uma câmera, é literalmente a webcam, porque I'm lazy e embora esteja finalmente a começar, vamos só dizer começar, a começar alguma coisa, não me dei ao trabalho de instalar a verdadeira câmera. Mas começar é o mais importante. Então, olá, o meu nome é Diana e estas são as listas da Di. Mais uma vez passaram 1001 semanas desde o último. Está ali um gato. Eles vão aparecer às vezes. Aliás, eu espero que apareçam, porque eu preciso de visualizações. Este é o Odin. Diz olá, Odin. Pronto. E o que é que eu estava a dizer? Passaram 1001 semanas desde a última. Desde que gravei o último episódio e eu tenho estado numa crise, grande crise de. Ai, agora esqueci-me da palavra. Procrastinação. Eu sei, o tempo passa demasiado rápido. Mas é o que interessa. E esta semana, em vez de uma lista temática, porque isso exige mais pesquisa, na verdade, eu decidi que vou falar de todas as séries que eu tenho estado a ver nos últimos tempos. A ver, quer dizer, algumas estou mesmo a ver, outras estou a digerir devagarinho e outras ainda vou decidir se vou mesmo terminar ou se vão para aquela gaveta dos um dia mais tarde, que no fundo é dia de só nunca tarde. Porque ver séries para mim é um bocado isso, é estarmos no mood certo. Por isso é que eu não gosto de ver só uma de cada vez. Pode ser uma desculpa, mas eu penso que nem todos os dias eu vou estar no mesmo mood para ver a mesma série, porque crazy. Mas pronto, então eu preciso de várias, dependendo do mood. Eu vejo cada uma a seu tempo e depende também se ao fim do dia estamos demasiado cansados para ver uma série com mais de 20 minutos ou se até nos apetece ver uma de 1 hora. Mas há para todos os gostos. E isso é o mais importante. Chega a ser um pouco confuso. Eu entendo quem veja só uma série de cada vez, porque eu estou a meio de imensas e depois tenho outras que já tinha começado primeiro, mas entretanto vieram novas temporadas e ainda não comecei. E comecei a ver outras entretanto, e depois umas são mais pequenas e umas são maiores. É um pouco confuso, mas opa, para mim resulta. O único lado negativo é não ter tempo para tudo, porque se desse, não havia lado negativo. Primeiro queria falar da série The Four Seasons, que já vi há algum tempinho. Foi pai no meio do verão. Na verdade vi no meio do verão. Não, acho que ainda nem tinha. Ainda nem era verão. Eu não quero pensar há quanto tempo. Mas enfim, esta série surpreendeu-me bastante. A premissa parece bem simples. São 4 casais de amigos que se juntam a cada estação para passarem uns dias juntos, tipo férias. E parece uma série bastante leve e até cómica, mas não é assim tão. Está-me a faltar as palavras, desculpem, mas não é assim tão simples quanto isso. Então, cada episódio revela coisas novas lá está, a cada estação, e não são só diferenças meteorológicas. Aliás, eu acho que há muito esta metáfora de primavera, inverno, tipo, emocionalmente também nas personagens e muito nas relações de cada casal, porque há casais que estão juntos há imensos anos e descobrem, por exemplo, que mal se conhecem, ou seja, ou que sofreram mudanças com o passar dos anos e têm passado despercebidos. Cada um é essa mudança um do outro. E depois também há exemplos de outros casais que se conhecem há muito menos tempo, mas parece que têm muito mais empatia e mais ligação, que os outros até chegam a desconfiar, lá está, que seja mesmo real. Mas pronto, não quero dar muitos spoilers. Acho que os diálogos são bastante honestos, ou seja, quando eu digo honestos, não é os momentos de vulnerabilidade chegam mais tarde, porque existe muito aquela barreira, os egos, não é? Na relação, que eu acho que é uma coisa que ou as pessoas ultrapassam ou numa relação possível, pelo menos pacífica, e os momentos desconfortáveis são reais. Apesar de ser, no fundo, uma série leve, ok? Eu não quero tirar essa característica da série, mas também
tem a sensibilidade de mostrar que mesmo as amizades ou relações que parecem mais sólidas também têm as suas falhas. No fundo é uma série sobre amar alguém, sobre a vida em casal em si. No fundo é sobre viver juntos sem saber bem como. É preciso fazer muitas cedências, às vezes perdemos a nós próprios nesse caminho, e é saber também muitas vezes perdoar, não exatamente esquecer, mas saber seguir em frente. Eu gostei muito dessa parte da série, que é seguir em frente, mesmo não fazendo ideia do que é que estamos a fazer. E, opa, para dizer a verdade, eu fiz binge watch desta série, acho que vi literalmente em 3 ou 4 dias e gostei muito e recomendo. Bem, fui só verificar se a primeira parte do vídeo estava com bom áudio ou whatever. Eu sei, by the way, sei que a imagem não está bem. Pronto, é esta câmera. Está um bocado granulado e cenas, mas let's go with the retro vibe. Então, a seguir tenho que falar de The Pitt, que é uma série super realista, é mesmo muito realista, mas como é que é de explicar? É super crua, mas é tão fascinante. Eu gostei mais do que eu alguma vez podia imaginar. A história passa-se num hospital em Pittsburgh e não é um local onde as pessoas costumam ir, por opção, mas é onde se acabam por encontrar muitas vezes. E quando é encontrar, não é sempre positivo, flores e arco-íris. Aliás, aqui são confrontos, é casos graves, estamos numas urgências, afinal, e são histórias muito pesadas também. A série acompanha então um grupo de pessoas que trabalham no hospital, médicos, enfermeiros, todos muito diferentes e todos ali super profissionais e com um propósito. A série passa-se durante um dia de trabalho, cada episódio é 1 hora do mesmo dia e vai mostrando os casos e lá está essa rotina do hospital. E no fundo mostra como ninguém está ali super tipo inteiro e super sólido mentalmente, se é que me faço entender. Mas de alguma forma os pedaços de cada pessoa vão se encaixar nos sítios certos para fazerem o seu trabalho da melhor forma. Para mim, cada episódio foi literalmente um murro emocional na alma, porque aquilo são mesmo histórias muito pesadas, são casos difíceis, e quando pensamos que aquilo é mesmo a realidade de tantos profissionais de saúde no mundo inteiro, uma pessoa não consegue ver a série de ânimo leve, ok? Vemos as pressões que sofrem estas pessoas que ao mesmo tempo tentam fazer o seu trabalho, que é literalmente salvar vidas, mas também vemos a pressão um pouco do lado dos doentes, porque no fundo eles só estão mal e querem ser atendidos. Acho que mostra muito o lado não só de gestão literal de um hospital, mas principalmente mostra muito o lado humano e o que é que os médicos têm de fazer psicologicamente para estarem lá para os doentes. Lá está, de uma forma profissional, mantendo uma certa distância para estarem bem consigo próprios, mas ao mesmo tempo ajudarem a pessoa ao máximo, porque são questões tão delicadas, lida com muitas perdas também, mortes literalmente, e acho que a história é mesmo contada com muita sensibilidade e tem personagens também muito interessantes. E o facto de nem sequer mostrarem tanto da vida pessoal de cada personagem, mas sim o seu lado, mesmo ali, profissional no hospital. Acho que é uma série de hospital e de urgências, ok? Nada a ver com o que se fez até agora. E se tem essa espécie de preconceito, entre aspas, não tenham com esta série, vão ver, mas
vão com calma, porque é pesado, mas é muito bom. Eu acho que vale muito, mesmo muito a pena. Outra série que ainda estou nos primeiros episódios é The Studio. Eu tenho uma relação com esta série que é tipo, eu adoro, acho super engraçado e ao mesmo tempo ela causa-me muita ansiedade porque eu sou péssima a explicar-me, mas é por isso que eu tenho este podcast, que é para chatear quem me está a ouvir. Enfim, a série passa-se num estúdio de cinema e as personagens são intensas, as conversas são meio rápidas, acontece tudo muito de repente. Há sempre aquela tensão dos egos artísticos, né, neste mundo. É meio genial e caótico, e estas cenas que eu estou a fazer com os braços também abordam um tema muito importante que é, lá está, a criatividade versus lucro. O que no mundo do cinema tem sido bastante questionável, não é? Lá está, aqueles grandes produções comerciais versus produções de autor, mais, lá está, mais artísticas, mais, talvez, que não vendam tanto, não é? Eu adoro esse conceito e foi por isso, inicialmente, que eu quis mesmo ver, para além de ser criada por também grandes produtores e pessoas muito cómicas, por isso eu pensei que estava uma boa receita aqui. E lá está, eu adoro o conceito da série, mas não estava mesmo nada à espera que os episódios fossem tão ansiogénicos, porque aquela personagem principal causa tantos problemas a si próprio, eu não conseguia viver na pele dele, literalmente, apesar que a série começa com ele a ganhar, a ser promovido e a ter o seu trabalho de sonho como diretor, lá está, daquela agência estúdio de cinema, e a achar que vai finalmente dar o seu cunho e fazer do cinema uma coisa com valor artístico. E pelo menos até agora, do que eu vi até agora, está a ser bastante difícil. Mas lá está, é daquelas séries que eu ainda estou a digerir devagarinho, mas vou ver com certeza. Vou ver com certeza até ao fim, porque acho que estou à espera assim de algo mais. Embora tenha sido interessante até agora, de qualquer modo. Breaking Bad. Sim, eu sei, finalmente comecei a ver Breaking Bad. Não estou a ser muito consistente, mas pelo menos já comecei e ultrapassei aquela pressão de é a melhor série de todos os tempos, tens que ver. Estão a perceber? Porque eu achava que devia ser uma série demasiado série. Ninguém vai entender esta descrição, mas é uma série já, sei lá, do início dos anos 2000 e eu sei que foi o início das grandes séries e algumas das maiores ainda são desse tempo. Este é um exemplo, um grande exemplo de uma delas. Eu acho que é mesmo considerado, tipo, se não é número um, é para aí top 3 de melhores séries de sempre. O meu marido concorda e diz que é a favorita dele, e então foi mais por isso que eu comecei a ver. Eu ainda estou ali, tipo, o quarto, quinto episódio. Eu sei, tenho 1 milhão de episódios pela frente, mas como é que eu ia te explicar? O que se passou até agora eu até já sabia, porque spoilers da vida, mas estou a gostar mais de acompanhar mesmo passo a passo a série. Embora seja daquelas que é raro eu estar mesmo no mood. Não sei se é porque ainda vou demasiado no início, ok? Vou demasiado no início, eu sei, não julgar. Mas lá está, eu estou a falar dela até por fazer este compromisso comigo mesma, porque eu quero mesmo ver. Para já estou a gostar de acompanhar melhor, lá está, passo a passo, como eu disse, esta transformação meticulosa da personagem principal. É como se visse um dominó a cair, porque, pronto, infelizmente não são situações muito positivas, mas eu não faço ideia do que é que se passa, sei lá, da segunda temporada para a frente. O que eu acho mais interessante é aquela espiral moral inteira que se passa na série, logo a partir da premissa. Bem, nem estou a explicar porque acho que toda a gente conhece. Ainda não tenho uma conclusão, lá está, sobre a minha opinião pessoal mesmo sobre a série, mas ainda estou super longe do fim, por isso é só continuar. Depois acabei a primeira temporada de White Lotus e ai, não sei, acho que precisava aquela série deixa-me confusa, ok? Eu, para já, é engraçada, óbvio, mas ao mesmo tempo
É tipo uma sátira dramática num resort de luxo, deixa-nos super confusos. Hum, eu acho que os plots são fantásticos, ok? O tipo de personagens super interessante. Aliás, lá está, eu só vi a primeira temporada e comecei a segunda. Portanto, ainda também tenho muito para ver pela frente, mas para já estou a gostar. Mas eu acho que para esta série temos que. Eu, pelo menos, quando vejo, gosto de ver com mais atenção, porque eu acho que tem muitos. Como é que se diz? Mensagens subliminares. E além disso, acho que a série tem muitos momentos super desconfortáveis para o próprio. Para a própria pessoa que está a assistir, porque no fundo aquelas personagens são como assim uma cena distorcida do que muita gente, no fundo, finge não ser. E até pessoas banais e simples, like myself, sentimos atacados por vezes. O hype que houve com a última temporada também me cativou muito mais a ver. E eu acho que é para continuar. Talvez fale do final daqui a 10 anos, mas eu vou tentar ver, ok? Também estou a ver Shrinking. Esta série, por acaso, comecei a ver com a minha mãe e como não moramos na mesma casa, é mais difícil de terminar mesmo a série. E desta vez não é uma desculpa. Como é que eu quero explicar? Eu tento sempre complicar as premissas das séries. Ela parece muito simples. É sobre um terapeuta que passa a ser super sincero e honesto com os seus pacientes. E ao mesmo tempo que está a ir contra todas as regras da sua profissão e até de ética profissional, ele está a começar a ver resultados positivos a acontecerem. Gera muitas questões, acho eu, logo à partida, desse ponto de vista, se é ético, se a ajuda que proporciona vale mesmo a pena, tendo em conta que não está a ser um terapeuta 100% normal. No fundo é como um abracinho disfuncional. Disfuncional acho que é o adjetivo deste episódio. É alguém que não está nada bem emocionalmente, mas quer muito, muito ajudar outras pessoas que estão tão mal quanto ele próprio. É uma história também leve e engraçada, ao mesmo tempo que aborda temas também bastante sérios, embora eu acho que sempre de uma forma leve. Não sei, eu estou a gostar muito, mas lá está. Tenho que estar mais vezes com a minha mãe, com tempo para vermos esta série, porque temos de ver as duas. Eu acho que existe essa cena. Há séries que eu estou a ver com o meu marido e não posso ver sozinha. Há séries que eu estou a ver sozinha, que já vou falar de uma delas a seguir, porque mais ninguém próximo tem interesse em ver ao mesmo tempo. E então há esta dinâmica e também mais uma razão porque eu vejo tantas séries ao mesmo tempo, lá está. E a próxima série que eu quero falar é de Wednesday. Agora voltei para ver a segunda temporada. Finalmente eu fiquei viciadíssima naquela primeira temporada, mas imaginem, é a família Adams, é Tim Burton, é um setting meio obscuro, tipo aquele género do Tim Burton, sabem? É meio gótico, mas meio cartoony e cute. É tipo tudo o que eu adoro neste estilo. Portanto, eu tinha de ver e estou a adorar conforme era de esperar. Achei eu vou para aí para o sexto episódio, lá está, ainda estou a meio, mas eu achei o início um bocadinho uneventful e eu estava a achar, o setting está fixe, até parecia ligeiramente com uma tentativa de ser mais dark, mas estava a ver quando é que começava a ação. E agora, finalmente, sim, posso dizer que começou e estou a ficar bastante curiosa. E lá está, e vem aquela parte do addictive, do ser viciante, tanto esta série. Eu adoro este humor meio sombrio. E até a parte dos dramas adolescentes que envolvem toda esta série, e claro, esta série não era a mesma sem a personagem principal, que é super intensa, super. Lá está, é estranha, é fora da norma, até para aquele mundo, mas isso
é tão essencial. E para além disso, eu nem sequer falo aqui muito dos realizadores, atores por trás das séries que fazem uma grande parte do trabalho para o resultado final que eu estou para aqui a dizer bem, né? Se calhar devia mencionar mais nomes, créditos, mas pronto, a Wednesday é mesmo um desses exemplos. Foi muito bom casting e acho que está a resultar na perfeição e eu estou a adorar e vou continuar a ver a série. Porque é tipo, isto é uma guilty pleasure. O mundo de Tim Burton, ok? Aliás, nem é guilty, é tipo, eu assumo, é uma grande inspiração. Não. Tenho um gato aqui e outro por acaso está atrás do computador que está a gravar porque deve estar quentinho ali. Outro não, outra é a Freia e é o Odin. Os meus gatos não eram meus para começar, eram do meu marido, mas quando eu me juntei cá em casa passaram a ser as minhas grandes companhias. Mas eu posso dedicar um episódio só a eles, se quiserem. Normal People. Tadã, pausa dramática. É assim, eu tive que dar uma segunda oportunidade a esta série, porque a primeira vez que eu vi, eu não estava no mood. E daí ser tão importante fazer o puzzle entre o nosso mood e a série que estamos a ver. Esta série já tem uns aninhos e eu passei esse tempo todo a ver reels e diálogos, pronto, sobre a história, imagens da série e eu pensei, esta série é a minha cara, porque é que eu ainda não comecei a ver? Quando vi, desiludiu-me. Opá, nem sei porquê, eu acho que a culpa foi minha, porque eu agora recomecei e é linda a série. Eu nem sei o que é que me deu anteriormente. Tem, lá está, um ritmo lento, é como se fosse um retrato intimista e tem imagens, cenas mesmo quase imersivas, de tão sensíveis que são, acho eu, na minha opinião. Eu adoro esse tipo de cinematografia. Eu sou boa tipo leiga com os termos, por isso desculpem. E eu acho muito bonita a história em si, que mostra que como duas pessoas podem estar tão profundamente ligadas e ao mesmo tempo passarem uma vida inteira afastadas, perdidas na vida e até uma da outra. É, é poético e triste. E a série retrata isso muito bem. Também acho que não é uma série para fazer binge-watch de anime leve, porque eu tentei, estou a gostar tanto que eu vi tipo uns 3 episódios seguidos e até tinha tempo, digamos, de ver mais um ou dois. Quer dizer, não tinha tempo, já passava da meia-noite. Mas eu tentei, só que já estava super, tipo, pesada emocionalmente, estão a perceber? Eu levo muito do que estas séries transmitem para o meu cérebro. Claro, não devia, mas é essa parte que eu gosto. Acho que essa parte da arte é bonita em si. Portanto, tirando a minha empatia extrema à parte, é imperdível. E agora tenho que ligar a bateria do computador, senão isto vai se desligar. Voltou à vida, sim senhor. Yeah. Onde é que eu ia? The Last of Us! Ou seja, já sigo há imenso tempo a segunda temporada. Imenso tempo. Mas esta é uma das tais séries que estou a ver em conjunto com o meu marido e não podia começar sem estarmos juntos. Quando eu vi. Eu vou ser sincera, eu só vi ainda 2 episódios e eu nem gosto. Eu acho que já falei disto. Eu não gosto mesmo. Não é uma coisa que eu acho interessante pessoalmente. Séries sobre estes temas pós-apocalípticos e realidades distópicas e zombies. Não me convidem para isso. Mas esta série, eu não sei, eu acho que é diferente. E quando eu vi o primeiro episódio da segunda temporada, eu tipo, porque é que eu não comecei a ver esta série antes? Depois vi o segundo episódio e percebi, esta é a razão porque é que eu tinha evitado ver esta série durante tanto tempo. Porque, pronto, eu não conheço a história original, Bad of Me, mas também por causa disso tudo é uma surpresa, não é? Então a série choca-me se calhar mais do que até devia, não sei. No fundo, o que eu gosto da forma como a série está feita é apenas aquela questão de não é só
a questão de sobrevivência, de matarem-se uns aos outros, tem muito, muito a base da humanidade, das relações humanas, e eu acho que é a razão de eles estarem ali, no fundo. E eu procuro muito isso nas séries, neste tipo de séries pós-apocalípticas, que é qual é o sentido de continuarem a lutar se não há esperança? Eu penso, como veem, eu penso demasiado nestas porcarias. Mas, para mim, tem que haver uma razão. E eu acho que esta é das poucas séries deste tipo de histórias, que eu vejo uma razão. São as pessoas, os personagens, intensas e surpreendentes. Por isso, é para continuar. E no fundo, estas têm sido as minhas companhias em forma de série dos últimos tempos. E eu acho que ver séries, mais do que filmes, é muito isso. É ver coisas que nos acompanhem ao ritmo do que estamos a viver, se é que é possível, e eu acho que nos marcam mais dessa forma. E é como eu prefiro ver as séries. Tenho um segundo tema agora, porque eu sou muito chata. Eu pensei em várias coisas, mas como não falar das minhas latest little obsessions? Ou seja, as minhas pequenas obsessões mais recentes. Porquê? Porque ninguém quer saber disso. E aqui eu posso falar disso. Yeah. Basicamente, eu adoro tornar as coisas que eu gosto em, em estilos de vida. A minha primeira opção que eu quero falar é metalcore. Eu sei, tipo, eu tenho tentado ouvir bandas novas. Eu adoro rock alternativo, principalmente tudo o que tem a ver com metal. Não sou super conhecedora, ok? Eu tenho alguns favoritos. E uma das minhas bandas favoritas continua a ser Bad Omens. E eu acho que. Só para fazer uma ponta aqui, por acaso eu acho que este género de música, se calhar até nem seja o mais óbvio, para quem não me conhece, e que me ouve falar, lá está, daqueles filmes e séries mais indie, mais sobre relações humanas e assim, mais belos e maravilhosos. Mas acontece que eu depois gosto deste lado de música agressiva. Para além de ter um som super interessante, bem, as camadas que existem neste tipo de música, algumas, não é? São muito, muito interessantes, eu adoro. E para além disso, é terapêutico, porque ao ouvir alguém a gritar aos nossos ouvidos é quase, é super, é uma projeção, é quase como se fosse eu, já que eu não posso ir ali ao meio da rua gritar, não é? Sem ser internada. Portanto, este tipo de música é perfeito. E peço desculpa, mas tenho que mencionar pelo menos um dos novos singles dos Bad Omens, que é Spectre. Eu sei que eu estava a falar de metalcore no geral, mas este. De quem é que é este podcast mesmo? É meu, portanto posso mencionar o que me apetecer. E eu tenho que mencionar esta música, Spectre. Epá, todo o ambiente que eles criaram à volta da música. Pronto, há o lado da música, né? Que é som. Mas quando juntam som ao aspecto visual e quando é super perfeito e genial, como não? Percebem? Portanto, eu acho que esta Spectre é mesmo isso. É o aperfeiçoar desta banda ao longo de 10 anos e eles estão melhores que nunca. A minha segunda opção é Basic Girl Obsession. Pumpkin Spice Latte. Sim, eu sou essa pessoa, aquela que espera pelo outono para beber um café especial e fingir que está num set de cinema, ok? Há quem chama isso clichê sazonal, eu chamo estratégia de sobrevivência. E vou ver se me faço entender de uma vez por todas. Imaginem, está uma segunda-feira de outono, chuvosa, escura, têm que sair de casa. Um café docinho com sabor a tarte de abóbora. Esse momento, se vos vais sentir bem, quentinhos, abraçados, é quase poético, como se fosse. Lá está, aquela luz por entre as chuvas, estou a imaginar. Desculpem, isso é uma obra de arte. Como não
promover pumpkin spice lattes. Não precisam de responder. Obrigada. E a minha terceira opção é o outono em si. Isto é difícil de explicar. Porque é super, para já é super trendy, basic girl, Instagram shit, mas imaginem, o tempo está mais frio, ou era suposto estar, aliás, este calor já me está a enervar, ruas repletas de folhas cor de laranja no chão, aquele escurecer mais cedo. Bem, essa parte há muita gente que veja como deprimente. Eu também vejo, mas tento romantizar um bocado a cena porque se escurece mais cedo, se está mais frio, há mais oportunidades para bebermos um chazinho, ver um filme, estarmos confortáveis, ler um livro. Até me apetece ler mais no outono e eu preciso ler mais. E também acho que é um tempo que corre mais devagar por si do que o verão, ou seja, o que for. E acho que dá para praticarmos muito mais gratidão, pensar mais, o que também causa mais depressões sazonais. Tem o seu lado positivo e negativo. Eu estou a tentar romantizar a cena porque eu também me sinto mal no outono, às vezes. E não é por sequer eu pensar, acho que é natural desta época do ano, é uma explicação científica. Se até as árvores que perdem as folhas conseguem depois renascer, acho que também há um momento para nós pensarmos sobre isso, sobre a nossa vida, sobre fazer novos planos, aliás, sobre analisar o que está para trás, evoluir. Também há uma coisa que eu adoro no outono: nevoeiro, manhãs de nevoeiro. E o nevoeiro, não sei se a vocês acontece, mas a mim acontece, eu sinto super cozy no nevoeiro. Parece que estamos no nosso espaço mais, e é como se, ao não vermos tanto ao longe, é como se o mundo que está meio encoberto não existisse. Sentimos muito mais presentes em nós, acho eu. Ou seja, eu acho que tem muito este lado calmo, apesar de também ser mais melancólico. E o que eu queria explicar, no fundo, ao falar destas minhas opções desta altura do ano, digamos, mas no fundo eu não vejo isto como manias ou fases ou modas. Eu vejo mesmo como as minhas pequenas âncoras, os meus pequenos coping mechanisms. O que eu estou a tentar fazer é criar momentos dentro desta depressão sazonal que me lembrem como tudo tem a sua beleza, basicamente, e como devemos sempre tentar sentir e viver e... Lá está o computador a ir abaixo, peço desculpa. Será que isto é profundo o suficiente? Não sei. Eu não sei se alguém aí partilha desta opinião filosófica sobre látex. Eu acho que, apesar de estar a exagerar um bocadinho e sei que estou a romantizar a cena, para mim é importante estas cenas no dia a dia, ou seja, é importante sem dar importância. Eu gosto de falar disso de um modo filosófico para justificar, basicamente, as minhas manias. Mas lá está, eu acho que há uma razão e acho que não tem mal nenhum se romantizarmos um bocado pequenos detalhes da vida para termos um dia a dia mais pacífico, feliz e tranquilo. Portanto, ouçam a vossa musiquinha, vejam as vossas séries sempre que puderem, ok? Bebam chá, por favor. Take it easy, ok? E olhem pela janela, porque pode ser que caia uma folha laranja e fique colada no vosso vidro. E se olharem para ela, vão ver que no fundo tem o seu lado bonito. Opa, please don't judge me. Até à próxima. Acho que é melhor calar. Tchau! Mas digam se concordam de qualquer modo. Eu gostava de saber se isto faz algum sentido ou se é mesmo um parafuso a menos. Obrigado.